Oi, meu nome é João e vamos desenrolar os estudos com o período helenístico na filosofia. E antes de tudo, lembrar que tem um mapa desse assunto aí na descrição e tem também algumas questões para fixar. E vou falar brevemente sobre o contexto histórico do período e depois das correntes. Então, o contexto histórico desse período se dá no período em que o Império Macedônico ele domina a Grécia e também ocorre o fim das polis gregas, que eram as cidades-estados gregas, o poder fica meio que centralizado. É o período também de uma figura famosa que é Alexandre Magno, Alexandre o Grande. E uma coisa muito importante do contexto também é que quando o Império Macedônico domina a Grécia, quando o Alexandre Magno chega ao poder, é, ocorre uma grande expansão do território da Grécia, e com isso a cultura grega clássica ela tem contato com muitas culturas de outros povos do Oriente, e por conta dessa mistura de culturas que começa a acontecer, muitas culturas são misturadas e também a cultura grega passa para outros lugares, essas culturas passam para a cultura grega. Então, algumas questões aparecem isso, que esse período helenístico teve muito essa troca de culturas. Então, de contexto histórico é mais ou menos isso. E como ocorreu uma mudança com essas coisas, com dentro da Grécia, com também esse expansionismo, essas novas culturas, é, a visão filosófica mudou um pouco e os pensadores eles começaram a procurar uma coisa que é chamada ataraxia, que é uma calmaria, é um estado de calmaria, um estado de ausência de dor, de quietude, um estado de tranquilidade da alma. Então, eles começaram a buscar isso, buscar essa tranquilidade da alma, essa tranquilidade, essa ausência de angústia. Então, começaram a buscar isso e surgiram correntes filosóficas, correntes de pensadores buscando essa ataraxia. E com isso surgiram quatro principais. Começar com o epicurismo, que o seu criador foi Epicuro e recebe até o nome epicurismo por conta disso. E o epicurismo era a busca por prazeres. Ele se dava pela busca de prazeres necessários e também a perca de medo. A gente conseguiria alcançar esse estado de calma da alma se a gente tivesse procurando prazeres necessários, ou seja, prazeres que fossem necessários para a gente viver bem, para a gente se sentir bem e sem excessos, que fizessem bem pra gente e também que a gente perdesse medo, que a gente vencesse o medo de deuses, que eles diziam que eram os principais medos de deuses, da morte, do sofrimento, da dor. Se a gente perdesse esses medos, se a gente procurasse conseguir as nossas necessidades necessárias, cumprir as nossas necessidades necessárias, como viver bem, como se alimentar bem, como ter momentos de lazer, a gente conseguiria alcançar essa ataraxia. E o epicurismo, ele busca exatamente isso, através da perda de medo e das necessidades desnecessárias, alcançar essa ataraxia. Aí existe outra, que é o ceticismo, que também é chamado de pirronismo. Ele foi fundado por Pirro de Elida e a busca da ataraxia para eles, a gente conseguiria buscar a ataraxia se a gente parasse de julgar as coisas, de dizer que as coisas são certas ou erradas, se a gente parasse de deixar o nosso juízo de valor, se a gente não colocasse mais as nossas opiniões, porque eles diziam que não tem como alcançar a verdade verdadeira, não tem como dizer que realmente aquilo é verdade, não tem como comprovar. E por isso não tem como a gente dizer que um lado é certo ou o outro lado é errado. Então, esse ceticismo, ele dizia exatamente isso,
que era para a gente tirar o nosso juízo de valor, tirar os nossos julgamentos, não dizer que uma coisa é certa ou outra é certa, não dizer que uma é errada. Então é tirar os nossos julgamentos. E com isso a gente devia sempre buscar a verdade. A gente sempre devia buscar a verdade, sempre devia buscar o conhecimento, mas tendo noção que a gente não poderia alcançar essa verdade. Eles diziam que a sabedoria, falando agora sobre questão de sabedoria, existiam duas, que existia a sabedoria divina, que só a Deus competia o conhecimento da verdade, e a dos homens, que os homens deveriam sempre buscar conhecimento, deveriam conhecer as coisas, porém tirar o seu juízo de valor em relação a elas, parar de dizer, de colocar suas opiniões delas. Era conhecer, sempre buscar conhecimento, mas sem acreditar em nada, sem, sem afirmar que aquilo é verdade. Então, o ceticismo é basicamente isso. Existe o cinismo. O cinismo, a busca da ataraxia deles, é como viver como um cão. A tradução, até se não me engano, é assim: viver como um cão, que é não se importar com coisas materiais, que é não se importar com questões materiais, é viver de uma forma que sem luxos, viver sem bens materiais, viver sem questões sociais complexas. Então eles buscavam isso. Era uma vida sem bens materiais, sem pertencer a grupos sociais, sem participar de questões sociais. Um cara até interessante deles é o Diógenes, que ele acredita-se que ele vivia dentro de um barril, ele seguia o cinismo, era um dos grandes pensadores do cinismo. E com isso ele vivia sem bens materiais, ele vivia somente com um baú, um barril. Então, essa é a questão do cinismo, é viver desse modo. E uma das mais interessantes é o estoicismo, que um dos pensadores mais conhecidos é Zenão de Sítio. E a busca da ataraxia deles, a gente alcançaria a ataraxia se deixássemos de se preocupar com coisas que não podemos mudar. A gente deveria se preocupar somente com o que podemos mudar, que temos capacidade de mudar, que temos alcance para transformar, para fazer uma mudança. Então, coisas externas, coisas que não são só nossas, coisas que são complexas, a gente deveria parar de se importar com essas coisas e procurar uma importância mais com questões que a gente pode mudar. Então, esse, esses pensadores, eles pensavam exatamente isso, que deveríamos se preocupar com questões como sentimentos, como ideias nossas, para a gente reformar essas coisas, para a gente cuidar dessas coisas, porque só aí a gente conseguiria alcançar uma paz de espírito, uma paz, uma tranquilidade, uma quietude da alma. Então, essas são as quatro escolas principais. Existe até uma quinta, que é o ecletismo, que a busca da ataraxia deles era basicamente pegar as melhores ideias de cada uma dos outros pensamentos e pegar o melhor de cada e o que eles achavam que era melhor de cada e implantar neles. Mas essa escola não é muito conhecida, não é muito também essa escola, esses pensadores não são muito conhecidos e também não são muito cobrados. Não vi nenhuma questão em relação a eles. Mas do período helenístico em relação à filosofia é basicamente isso.